Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá, tentando entrar. Vamos fazer nossa aula ministerial hoje por aqui. Infelizmente, não vai ser no canal do YouTube, porque nossa energia está fraca, a internet também está fraca. E vamos tentar fazer por aqui, esperando o pessoal lá entrar. Deixa eu avisar aqui, pessoal. Amém. Amém. Seja bem-vinda. Deixa eu avisar aqui o pessoal, gente. Aí a gente vai. É o tempo que vocês vão entrando. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Vamos lá, entrando. Amém. Sejam bem-vindos. Bom dia, paz do Senhor. Sabrina está dizendo aqui em casa funciona algumas coisas, outras não. Por enquanto conseguimos fazer pelo Face, né? Vamos começar. Já esperar vocês entrarem aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos convidar os amigos, aí tem uma tarjazinha para convidar os amigos. Vou convidar, tá bom? Convido os irmãos que não entraram ainda. Vamos tentar fazer. Eu espero que à noite não tenhamos problemas, né? À noite não tenhamos problemas com a internet, né? Amém? Bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para nossa aula ministerial, aula 8, sobre identidade e propósito. Amém? Nós, domingo passado, eu acho que está pegando a tela, deixa eu ver aqui. Nós, domingo passado, amados, nós falamos sobre o chamado, né? Na verdade, e de cada um. Mas além de entender o lugar de cada um, né? Que a gente falou domingo passado, o lugar de cada um, nós temos que hoje abordar o lugar de ação de cada um, certo? Além da gente entender o lugar de cada um, nós vamos ter que abordar a ação de cada um para cumprir o propósito de Deus. Propósito que Deus nos chama para fazer, né? Mas antes da gente começar a falar, eu estou tentando aqui aumentar. Antes da gente começar a falar, nós vamos orar, né? Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, a ti rendemos honra, glória e louvor. Paizinho, obrigada por esse momento, obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nos dirige, que nos abençoa, que nos guarda, que nos ensina, que nos fortalece nesses dias. Abençoa cada vida que está chegando para assistir, Senhor, essa aula. O Senhor venha sobre nós cada dia mais e nos derrame sabedoria, graça, amor, entendimento, revelação, para que possamos cumprir o propósito a qual o Senhor nos chamou. Abençoa cada vida, Senhor, que esse ensino seja libertador para cada vida, Senhor, que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? A paz do Senhor. Já dei paz do Senhor a todos. Gente, eu vou tentar, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o vídeo, eu vou tentar, em nome de Jesus,
tentar ver o bate-papo, mas nem sempre vai ser possível, porque eu estou fechando a tela aqui um pedaço. Mas deixa eu ver aqui se eu... Pronto, eu vou abrir no celular que vai dar ok, tá bom? Amém? Vamos lá para a nossa aula. Então, domingo passado, a gente viu que a gente tem que entender o lugar de cada um, né, no propósito de Deus, tanto no propósito de Deus coletivo, como no propósito de Deus individual. E nós hoje vamos abordar o lugar de ação de cada um, certo? E qual é a diferença, pastora? Na aula anterior, quando falamos de um lugar, estávamos falando de um chamado, de uma unção, de um chamado. Mas tem a esfera de ação desse chamado. Tem a esfera de ação na função que você foi chamado para exercer, tá certo? São os limites territoriais, tá certo? De tempo, de modo. E nós podemos ir e não podemos ir. Como assim, pastora? Nós podemos ir, mas a gente tem que entender para onde a gente vai, ok? Então, Paulo, ele falou sobre respeitar o limite da esfera de ação que Deus o havia demarcado. Paulo, quando ele falou lá em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 15, nós vamos abrir aqui a Bíblia. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, eu não sei se vocês estão vendo, ó. Deixa eu ver onde é que está nossa Bíblia. No computador, porque eu não trouxe a de papel. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu achei, glória a Deus. Bíblia, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 15, né? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok aí? Amém? Porque aqui às vezes atrapalha você mexer em várias coisas no computador. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, está abrindo, versículo do 13 ao 15. Deixa eu tentar abrir aqui a Bíblia na internet, que é mais rápida, né, gente? É porque a gente fica assim, se perdendo um pouquinho. Quando eu abro alguma outra coisa que atrapalha aí ou não? Me respondam, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10. 10. Versículo do 13 ao 15. Tá ótimo? Amém. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 13 ao 15. Esse negocinho de não dar certo no YouTube, a gente fica um pouquinho nervosa, mas vamos lá, que a gente estava todo preparado para lá. E aí teve que abrir aqui. Ele diz assim, ó. Paulo diz assim aos Coríntios: porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós, porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvesse de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então, quando Paulo ele estava dizendo, olha, eu não fiquei alheio, eu não fiquei, vamos dizer, perdendo tempo na esfera de ação que não era minha. Né? Quando ele diz, eu respeitei os limites da esfera de ação, ele disse, eu respeitei os limites da esfera de ação que Deus marcou. Deus teve um propósito na minha vida, Deus marcou alguns limites, Deus me deu direção e eu não ultrapassei.
ele determinou para mim, Paulo estava dizendo, ele determinou para mim, né? Deixa eu colocar o celular aqui para eu ver as mensagens de vocês. Ele determinou para mim aquilo onde eu devia andar, o que eu devia fazer, como eu devia agir, e eu não ultrapassei. Então, Deus, gente, ele demarca no nosso propósito uma ação. Ele demarca onde a gente pode ir, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que trabalhar e no tempo que tem que fazer e o modo que tem que fazer. Então, o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou tem que ser respeitado. Tem muita gente fazendo muita coisa e acha que isso é bom. E Deus, às vezes, só quer que você faça uma coisa só. Tipo, tem pessoas que têm o dom, o dom de profeta, né? Ministério profético, mas não está exercendo o ministério profético porque eles estão 100%, vamos dizer, na sua plenitude, porque ele está fazendo outras coisas além do ministério profético. Então, no versículo 16, vamos lá ler, no versículo 16. Deixa eu abrir aqui. Versículo 16 diz assim: para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos nos que estava preparando. Veja bem, Paulo está dizendo assim: olha, vocês têm que andar na atmosfera, ou na ação que eu pedi para você andar. Vocês têm que andar na ação, no limite que eu estabeleci para vocês andarem, né? E ele dizia assim, não estou impedindo que vocês cresçam, ao contrário, ele está dizendo, eu quero que vocês cresçam, mas vocês não podem ultrapassar o limite da esfera de ação que Deus colocou para você. Como Paulo diz, quando a gente ultrapassa esse limite, né? Quando nós ultrapassamos esse limite, ele está dizendo, vocês estão entrando no campo de outro. Né? Vocês estão entrando no campo de outro. Então, para a gente entender a esfera de ação de cada um, a primeira coisa que a gente tem que entender, a esfera de ação de cada um, é que nós temos que ter fidelidade. Fidelidade àquilo que Deus chamou, fidelidade a quem Deus nos submeteu, fidelidade ao comissionamento, a quando Deus nos chamou, nos comissionou para fazer algo, e nós temos que ser fiéis, né? Nós temos que entender que o importante não é apenas trabalhar, mas o que nós estamos fazendo é que é importante, certo? O que nós estamos fazendo. Se a gente for ler lá em 1 Coríntios, certo? Se a gente for ler em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele fala sobre que as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, né? Ele diz assim, ó, eu plantei, versículo 6, né? Sim, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho, ou seja, sua esfera de ação. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e fundador, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. Aí ele diz, né, que... Cadê? A obra, versículo 3. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual será a obra de cada um. Então, Paulo estava dizendo que pelo fogo, ok? Melhor, irmão Bruno, é melhor fazer uma coisa que foi chamada do que fazer muita que não foi. Melhor do que funcionar em muitas é fluir em uma na qual Deus nos chamou. É exatamente isso que nós vamos falar hoje. É isso aí, irmão Bruno. Isso aí.
ali. Nossas obras vão passar pelo fogo, certo, gente? E se passar e não sobrar nada, essa pessoa vai ser salva, lógico que ela vai ser salva, mas não terá galardão. Porque ela fluiu em muitas coisas, mas não fluiu naquilo que Deus chamou para fluir, né? E, pastora, mas pelo que ela fez, ela não vai receber salvação, nem galardão. Gente, os galardões, eles estão dados de acordo, tem vários galardões e de acordo não só com a obra, de acordo com a obra em relação a você, certo? O que você foi, não só o que você fez. Mas nós estamos falando do que você faz hoje. Bom, porque o que você é, nós já falamos sobre identidade. Nós agora estamos falando sobre propósito. Então, se a gente construir e passar pelo fogo e restar alguma coisa, então teremos galardão. Às vezes a pessoa trabalha muito para o reino, mas não fez o que tinha que fazer, não é verdade? Então, ao passar as obras dela pelo fogo, nada vai sobrar. Então, perdeu muito tempo naquilo que não devia ter feito, né? Então, por isso que a gente tem que entender qual o nosso chamado, onde a gente está se posicionando e se a gente está obedecendo, lembrando daquele videozinho que nós passamos domingo passado. A visão de Deus precisa ser obedecida e executada. Para que a gente seja fiel ao comissionamento, a visão que Deus nos dá daquilo que a gente tem que fazer precisa ser obedecida e executada. Quando o Deus chamou Paulo, ele disse a Paulo, vai para os judeus, vai para os ímpios, porque para isso eu vos chamei, não foi? E no início, Paulo até foi para os judeus, mas logo ele entendeu qual era a ação, a esfera que ele tinha que agir, trabalhar, né? E aí ele foi, e por isso que ele diz aos Coríntios, eu fui fiel àquilo que o Senhor me mandou fazer, né? Então, nós temos que ter zelo. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 17, vamos lá ler? Colossenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ele estava dizendo assim, olha, Timóteo, fala para Arquipo, que atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Gente, Paulo, ele estava chamando a atenção, né, de Timóteo para falar para esqueci o nome do rapaz, Arquipo, né, para falar para Arquipo, né, atenta, ou seja, você tem que saber qual é o seu ministério, você tem que saber qual é a esfera de ação através do seu ministério, para que você possa cumprir aquilo que você foi chamado, né? Se eu não percebo, gente, o ministério que Deus me chamou, se eu não percebo a esfera que Deus me chamou, eu não posso cumprir. Se eu não entendo, eu não posso executar. Se eu não percebo, eu não posso cumprir. Eu não vou responder aquilo que Deus me pediu. Então, eu vou estar de fora da direção e do propósito que Deus quer para a minha vida. Amém? Catiane disse, por isso a importância de estarmos em intimidade com o Espírito Santo todos os dias. E isso, nós vamos chegar a isso no final, Catiane. Bruno diz, o corpo de Cristo ganha muito quando fluímos naquilo que fomos chamados, e muito. A palavra de Deus diz que nós crescemos em intimidade com Deus, né? E nós crescemos em estatura, profundidade, largura, comprimento e altura de quem Cristo é, né? Quando nós exercemos. A Amanda colocou, conhecer nossa esfera de atuação não nos limita, Luiz Hermínio disse, amém. Vamos lá? Então, nós precisamos obedecer. Moisés, em Êxodo 25, 40, disse assim, vamos lá ler? Moisés, em Êxodo 25, 40.
Meu pai é bom. 25:40. Diz assim: atenta, pois, que o faça conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Quando Deus falava para Moisés, ele disse assim: olha, quando você for construir o tabernáculo, atenta bem para aquilo que eu te mostrei lá no monte. Ou seja, Deus estava pedindo de Moisés: faça do jeito que eu pedi, faça do jeito que eu ordenei, faça conforme eu lhe mostrei, né? Paulo também, né? Ele disse, lá em Atos 26-20, né? Ele disse: eu fui fiel ao chamado, né? Então, se a gente tem que entender que para eu agir na esfera de ação que Deus mandou eu agir, através do meu propósito, do meu ministério, eu tenho que ser fiel, né? Então, a palavra de Deus diz que a gente precisa de despenseiros fiéis. Foi quando Deus contou aquela parábola dos talentos, né? Que o enterrou, não é verdade? E aí, Deus foi o que? Disse o quê? Servo mau. Por que mau? Porque não foi fiel. Fiel, gente, não se trata só de caráter. Não se trata só de caráter. Eita, que vocês estão falando hoje, vamos lá, daqui a pouco eu digo. Não se trata só de caráter, mas naquilo que Deus pediu para você fazer. Fidelidade. Não se trata só de caráter. É caráter, sim, é ser fiel no caráter, mas também naquilo que Deus nos mandou fazer. Então, quando a gente não tem dispenseiros fiéis na obra, no reino de Deus, na igreja local, nós vamos sofrer a consequência de não estarmos fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer. Gente, e se a gente for ler a palavra, nós podemos ver que Deus diz o quê? Servo mau, né? Servo mau. Então, nós temos que entender que nós temos que ser fiéis. Fiéis ao que Deus pediu, fiéis ao que Deus nos direcionou. Fiéis, gente. Fidelidade não é uma questão de circunstâncias, nem de qualidades da pessoa. Fidelidade é uma questão de amor e de honra, certo? Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, 2, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se de dispenseiro que cada um se ache fiel. Paulo está dizendo, olha, cada dispenseiro ele tem que ser fiel, tá certo? Fiel. Fiel àquilo que Deus nos chamou para fazer. Para ser fiel, nós temos que cumprir o chamado mais do que amar a nossa vida, ok? Vamos parar agora, vamos ver aqui, pessoal. Entendemos, Bruno falou, entendimento gera posicionamento, mas se não entendemos a vontade de Deus, iremos nos posicionar de forma errada daquilo que Deus quer, exatamente. Opa, ia cair. Amém, gente? Então, cumprir o chamado tem que ser mais importante do que as suas vontades, do que a sua vida. Pois é melhor morrer por um propósito do que viver sem um. Certo? É melhor morrer por um propósito do que viver sem um. Tem pessoas que estão na sua vida cristã seguindo a vida sem nenhum propósito. Mas também estão andando com Deus como se Deus não fosse o seu Senhor, né? Fazendo as suas vontades. Nem sabendo qual foi o chamado e nem atuando onde foi o chamado. Então, o melhor lugar da realização é estar dentro do propósito da vontade de Deus, meus amados. O melhor lugar da realização daquilo que Deus nos chamou para fazer é estar dentro do propósito da vontade de Deus. Então, Paulo, ele não tinha a vida dele por preciosa, mas o evangelho que ele carregava por precioso. Ele dava a sua vida, né? Ele dizia, eu anulo a minha vida por amor de Cristo. É melhor morrer por um propósito do que viver sem nenhum, gente.
é melhor, não importa se vão falar de vocês, não importa se vão dizer que são loucos, não importa se vai ser torturado. O que importa é que vivamos o chamado. Vivamos aquilo que Deus pediu para a gente viver. Porque, gente, se você correr daquilo que Deus pediu, você nunca vai ser feliz naquilo. Mesmo você tendo Jesus, você nunca vai ser feliz 100%, porque você vai estar fugindo daquilo que Deus pediu para você fazer. Então, tem pessoas, lógico, isso, pessoas que já entenderam qual é o chamado. Mas pessoas que não entenderam o chamado vão viver uma vida superficial em Deus. Porque só quem entende chamado é quem está ouvindo Deus, quem está buscando a Deus. Quem não está buscando a Deus não tem chamado. Ok? Exatamente. Quando andamos fora do propósito, andamos em ciclos, não chegamos a lugar nenhum. Exatamente, Marisa. Exatamente. Então, gente, não importa. A nossa vida não tem que se importar mais. Na hora que eu aceitei Jesus, a minha vida não tem mais importância. Certo? Isso nós temos que colocar, isso nós temos que pedir. Esses dias Deus me provou, nesses dias Deus me provou nisso, certo? Deus me provou nisso. O que é? É que não importa o que fale, siga fazendo aquilo que Deus lhe chamou para você fazer. Pois é melhor morrer por um propósito do que viver sem um, né? E se a gente for ler Atos, só o que é que dizia Atos 20? Atos 20, 24. Vamos lá. Olha o que é que dizia Paulo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não tenho minha vida por preciosa. É difícil, né, não? Mas não é impossível viver desprendido do nosso eu e da nossa vontade e viver a vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa ter coerência. A gente precisa ter coerência no falar, como no andar. Nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter sacrifício. Nada no reino de Deus vem sem sacrifício. Por quê? Porque o símbolo do reino de Deus, o símbolo do evangelho de Jesus é uma cruz. Então, a gente tem que ter coerência, nós temos que ter sacrifício e nós temos que ter horizontalidade, ou seja, tempo com Deus, intimidade, olha, canal ligado direto com os céus, vida com Deus. Então, para sermos fiéis, nós precisamos de coerência, de sacrifício e de tempo com Deus, de vida com Deus. Para viver o que Deus quer para nós, nós temos que dar testemunho não só de boca, mas de vida, fazendo e anulando o nosso eu, a nossa vontade, vivendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu tenho um testemunho para passar, né? Mas pelo programa OBS, pelo YouTube, não teve como eu passar agora, porque nós estamos no Face. Mas eu quero muito passar esse vídeo para vocês, né? E eu não sei como seria que eu passaria esse vídeo. Já que estamos no Face, não tem como passar. Então, eu vou deixar para passar depois, tá bom? Para passar depois, nós vamos passar esse vídeo. O vídeo fala, né, do pastor, vocês já ouviram esse testemunho, mas eu gostaria que repetisse. Do pastor Márcio Freitas, quando ele fala de um menino, né, um adolescente, que pregou Jesus na escola e foi preso, porque não podia, esse país islâmico não podia pregar Jesus. E ele foi preso.
E ao chegar na prisão, ele continuou pregando Jesus, né? E o pastor Mário, né, disse: nós vamos tentar tirar ele, vamos arrumar uma advogada. E o pai disse: não, meu filho está cumprindo o propósito. Lá, enquanto batem nele, enquanto ele sofre, ele está levando vidas a Jesus. Já vão, ele diz o número de pessoas, de jovens e de pessoas na prisão que estão sendo salvos pelo sacrifício daquele jovem, pela morte daquele jovem, né? Então, aquele jovem, ele não olhou para si mesmo. Os pais, eles não olharam para a dor do filho, né? Para a dor de estar perdendo o filho na prisão, sendo maltratado, mas eles viram além do filho, eles viram o reino de Deus, eles viram o propósito de Deus na vida do filho, né? O propósito que Deus tinha na vida do filho estava se cumprindo. E é isso que nós temos que ter. Nós não temos que ter nossa vida por preciosos, mas o Evangelho. Amém? Luana botou: precisamos entender que nossos propósitos serão revelados mediante ao nosso relacionamento com Deus, Espírito Santo. Não adianta querer saber seu propósito sem antes querer conhecer e ser íntimo do Pai. Exatamente, foi o que a gente falou sobre na parte de identidade, né? Nós temos que conhecer e ouvir a Deus. É isso aí. Bruno disse: da mesma forma que Cristo deu sua vida para fazer a vontade do Pai, Paulo deu sua por amor a Cristo e seu propósito. Por isso, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ele teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a convicção de quem Paulo era, o levou a cumprir o propósito para qual foi chamado. Muito bem, parabéns, Bruno, é isso aí. Gente, outra coisa que a gente se engana, que a gente acha que fidelidade tem a ver com fazer muito. Fidelidade não tem a ver com fazer muito. Não devemos fazer mais e nem fazer menos. Porque achar que vai fazer muito, vai ter mais galardão, ou fazer menos, vai diminuir seu galardão, você está enganado. Pastora, então a senhora está desfazendo o estudo lá, movido pela eternidade de John Bev? Não, não estou desfazendo. Veja, galardões existem vários, certo? Eu não posso receber um galardão sobre minha salvação 2 vezes. Eu não posso receber um galardão sobre aquilo que eu fui chamado para fazer 2 vezes. Eu vou receber o galardão, certo? E aí, Deus vai recompensar cada um de acordo com a obra, ou seja, de acordo com aquilo que Ele chamou você para fazer. Só que há vários galardões. Há vários galardões, certo? Há vários, entendeu? Há vários galardões, então nós temos que entender que não é fazer mais, é fazer, ser fiel naquilo que Deus nos chamou para executar. Amém? Então, não é fazer mais, não é fazer menos, é fazer, é ser fiel naquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, outra coisa que a gente tem que entender também, a ação, a esfera de ação que nós somos chamados, é que muitos são chamados para fazer uma coisa e estão fazendo outra, né? Então, muitos decidem fazer algo também para aquilo que não foram chamados, só porque outros estão fazendo, ou porque isso está agradando ele. Eita, tá passando um carro de som aqui. Vamos esperar ele passar. Regilando colocou: e na intimidade que devemos estar, pois no secreto ele vai nos revelar. Exatamente. Vamos lá. Então, muitos decidem fazer algo que não foi chamado, gente. Muitos decidem fazer só porque os outros estão fazendo. E muitos decidem fazer só porque agrada a ele fazer. Preste atenção, quando nós começamos o ministério em célula, culto nos lares, e foi aquele burburinho, né? Nós percebemos outros ministérios na cidade tentando fazer culto nos lares, né?
E eu fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei, será que estão fazendo só porque está vendo outros fazer uma forma de concorrência, ou estão fazendo porque no coração deles, eles estão desejosos em fazer algo para Deus? Será que foram chamados para isso? Será porque o nosso ministério, quando eu tive uma experiência com Deus em Santarém, no Pará, foi a forma, além de Deus me tomar, além de Deus me chamar, além de Deus me dizer, eu senti desejo de fazer e de trabalhar naquilo a qual eu vi que me tocou, que me mudou naquela cidade, que foi as células, que foi a Igreja da Paz trabalhando com as células. Eu vi que realmente a célula discipulado, ela faz uma igreja ser mais curada, mais íntima, mais amorosa. E eu queria isso. Um dia eu vou trabalhar nisso. Quando eu saí de lá, eu tinha certeza que eu ia trabalhar, e tanto quando eu cheguei em Natal, eu quis fazer, tá certo? Eu quis fazer, né? Eu quis implantar, e lá não deu certo. Por quê? Porque a minha área de ação não seria lá, seria em Tenente Ananias. Então, não é fazer o que gosta, mas fazer o que Deus nos pede, porque é para Ele. A realização de prazer vai ser naquilo que você está funcionando no seu chamado. Não é funcionando naquilo que você está se alinhando no seu chamado. Né? Porque às vezes a gente funciona, mas a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Pronto, alguém falou mais alguma coisa? Não. O segundo aspecto que a gente entenda qual seja a esfera de ação de cada um, o segundo aspecto é o geográfico, certo? Ou seja, onde é que eu vou funcionar? Como eu disse, eu achei que seria em Natal. Eu vim acabar em Tenente Ananias. Então, nós temos que saber a esfera de ação que a gente vai funcionar, onde cada um deve funcionar, tá certo? Deus vai falar qual é a sua estratégia geográfica, porque Deus trabalha, gente, com detalhes. Eu já disse a vocês, Deus trabalha com detalhes, ele é minucioso, e ele sabe onde é que precisa, ele sabe qual a região que vai precisar. Lembre, quando Paulo, ele quis ir para uma região, o Senhor disse, o Espírito Santo de Deus não deixou e mandou ele passar a Macedônia, porque naquele momento ele não era propício ele ir para aquela região, mas sim ele ir para Macedônia. Então, Paulo estava errado em ir para aquele local que ele estava querendo ir, nós vamos falar logo abaixo. Não, ele não estava errado, mas Deus queria primeiro a Macedônia. Por quê? Porque existe um tempo, que a gente vai falar logo no final, existe uma esfera geográfica. Então, o propósito divino determina a nossa identidade, mas também envolve uma localidade. Quer dizer que o propósito divino não tem a ver com a gente só conosco. Tem a ver com uma localidade. Por isso que o Senhor disse, ide e pregai Jerusalém, em toda a Judéia e nos confins da terra. Ou seja, primeiro em casa, depois a vizinhança, que era a Judéia, e depois a toda a nação. Então, o propósito de Deus não determina só a nossa identidade, ele determina e envolve uma localidade, certo? O propósito depende da nossa identidade em Deus, mas vai nos dizer onde a gente vai atuar. Deus vai nos revelar onde a gente vai atuar. Então, quando houve aquela perseguição em Jerusalém, né, quando houve aquela perseguição que os apóstolos eles não queriam sair de Jerusalém, eles estavam crescendo em Jerusalém, só que Deus disse Jerusalém, Judeia e nações. E aí, quando Deus permitiu que houvesse uma perseguição, e aí eles tomaram a decisão de cumprir o que Jesus tinha dito, né? De cumprir as regiões, Jerusalém,
Judéia e todo o confim da terra. Então, foi aí que eles saíram, foi aí que eles foram dispersos, e aí foram que o evangelho alcançou outras regiões. Deus permitiu, né, para que o evangelho alcançasse outras regiões além de Jerusalém. E às vezes Deus vai nos mudar de emprego, às vezes Deus vai nos mudar de posição, de lugar, e a gente não vai entender, nós vamos reclamar. E Deus está fazendo isso para que você cumpra o chamado específico, num lugar específico a qual Deus quer. Então, muitas vezes não reclamo quando Deus mudar você de emprego, de posição no seu emprego, né? De local, né? Quando Deus, eu entendi muito bem, eu achei lindo, Deus sabe todas as coisas. Foi quando Deus me mudou daquela casa lá, onde eu estava, e trouxe eu para Boa Vista. Eu entendi, hoje eu entendo por quê. Né? Naquele tempo eu fiquei tão triste, tão abatida, gente. Eu fiquei tão mal, tão ruim por sair daquela casa, porque para mim aquela casa, ela representou uma mudança. Quando eu saí dos Olintos, para ela, foi uma mudança de vida transformadora que Deus fez em mim. Então, naquela casa havia uma Shekinah de Deus, havia uma presença de Deus tão real, porque foi ali onde Deus começou. Foi ali o meu Getsemane, gente. Foi ali onde Deus começou a me amassar. E eu não queria sair daquela casa, né? E Deus estava me levando para a cruz. Ei, sai do Getsemane, você já está preparada? Vamos lá para um nível mais alto. Vamos lá, né? E quando eu saí, o que foi que aconteceu? Nina, saudades também. Deus abençoe. Continue conosco aqui. Então, o que foi que aconteceu? Duas vizinhas minhas, que devia ter salva naquele período que eu morei naquela casa, quase o quê? 5 anos, 4 anos, não lembro, 4 anos ou 5 anos, que devia ter aceitado Jesus, não aceitou, só veio aceitar quando a célula veio para Boa Vista. Né? E quando a célula veio para Boa Vista, não só elas aceitaram Jesus, que é a Ana Clara, a irmã Fátima, mas também outras pessoas aqui estão sendo alcançadas pela célula. Conheceram Jesus, como a Aninha, como a Adriana, a irmã de Bruno, né? E eu sei que Deus tem propósito em todas as coisas. Então eu me aquietei, porque eu vi que eu fiquei na entrada da cidade. Eu não fiquei no fim, eu fiquei na entrada. Tem propósito, né? Para que eu começasse a abençoar a cidade do início. Então, gente, que nós começássemos, né? Eu começasse as minhas orações a abençoar a cidade aqui no início, mas que nós, como igreja, começássemos a abençoar a cidade, né? Alcançando outras vidas. Então, quando Deus ele mudar de emprego, de posição, tá certo? De lugar, e às vezes a gente não entende, é Deus fazendo a gente para cumprir um chamado específico. Por isso que a nossa vida tá sendo alterada. Amém? O Pai não está interessado na quantidade de coisas que fazemos na igreja, mas sim se influímos naquilo que Ele nos chamou, porque Ele sabe que tocaremos muito mais vidas fazendo a sua vontade. Também temos que dar frutos aonde Ele nos plantar, porque tudo é para o proveito do Evangelho, tudo coopera. Amém. O trabalhar de Deus na tua vida é muito lindo. Obrigada, irmã Nina. Realmente, está sendo lindo e está sendo desafiador, viu? Grandemente desafiador. Deus te abençoe. Continue orando por nós. Amém? Vamos continuar, gente? Então, para a gente entender o nosso propósito, nós temos que entender a esfera de ação que Deus nos coloca para cumprir esse propósito, certo? Então, o aspecto geográfico é muito importante, certo? Deus vai ter um chamado específico para uma localidade. Nós temos exemplos na Bíblia, quando Paulo, né, como eu disse, ele tentou ir para uma localidade e o Espírito Santo não deixou, está escrito aí Atos 16, versículo 6 ao 10.
né? Então, Deus mudou para que os macedônios fossem abençoados, né? Então, se você não sabe onde Deus quer que você esteja, fique onde você está. Se você não sabe onde Deus quer que você esteja, fica onde você está. Mas se você sabe onde Deus quer que você esteja, ei, gente, pule fora desse barco. Vamos continuar exercendo aquilo que Deus nos chamou. Mas a gente tem que ter clareza. Vou repetir, a gente tem que ter clareza de direção. A gente tem que prosseguir o propósito. E nós temos que entender para onde Deus quer que a gente se direcione, a quem Deus quer que a gente fale, onde Deus quer que a gente atue, em que área específica, em que não só área. Lembre, você, talvez Deus está te chamando para ser um médico, mas você está teimando em ser um advogado, né? Lembra do vídeo que a gente passou domingo passado? Então, Deus, ele quer fluir. Deus, ele sabe a área de atuação, ele sabe quantas vidas você pode ser alcançada. Se você souber, você tiver clareza de direção daquilo que Deus quer. Aí você diz, mas pastora, como vou saber qual é o ministério específico, qual é o local específico, qual é a área específica? Ouvindo Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Não adianta crente que não lê palavra, crente que não ora, crente que não tira tempo sozinho com Deus. Nosso TSD todos os dias. Não tem como ouvir Deus. Vai ouvir profetas de Baal, vai ouvir outros profetas, enquanto a maior profecia está na sua casa, que é a palavra de Deus. Então, ouça Deus. Nina disse, conheci você, Tatiana, como uma levita e regente. E olha onde Deus te colocou. Eu fiquei muito feliz por você. E um dia te visitarei. Ai, Nina, venha. Amém, minha irmã. Venha nos visitar. Pega o seu carrinho, põe tua filha. E teu genro, que eu acho que ela já está casada, não sei. E vem nos visitar, será bem-vinda, viu? Deixa essa pandemia passar aí e venha nos visitar. Será um prazer receber você. Um prazer, um prazer, um prazer. Mulher de Deus você é, mulher de oração. Orou muito por mim. Orou muito por mim. Obrigada. Eu até me emociono. Obrigada. O Senhor é quem sabe os nossos caminhos, né, Nina? Ele é que sabe os propósitos que tem para nós, propósito e planos de paz, para nos dar o fim que a gente espera, não é verdade? Então, gente, cuidado quando você não souber onde você vai agir, onde você vai estar, onde é a sua esfera de ação, porque se você não souber, você vai estar, como é que se diz, patinando, né? Em outras coisas que não é o que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, o ministério de Paulo, ele frutificou, não só na Macedônia, quando Deus não deixou ir para a Ásia, mas o evangelho de Paulo frutificou também a Ásia logo depois. Sabe por quê? Porque Deus o impediu naquele momento, porque Deus não era o tempo de Paulo para ir para a Ásia, naquele momento era o tempo de Paulo ir para a Macedônia. Mas logo depois, quando Paulo voltou, Paulo foi para a Ásia, né? Então a Ásia posteriormente também frutificou, certo? Mesmo Deus impedindo no início, o ministério de Paulo frutificou na Ásia. Então, na esfera da ação do propósito, nós temos que entender o chamado. Vamos repetir. Na esfera de ação do propósito, nós temos que entender o chamado, a localidade e agora o tempo para acontecer, certo? O tempo. Então, a terceira coisa para a gente saber a esfera de ação, onde a gente vai se posicionar através do nosso ministério, daquilo que Deus nos chamou, né? Não só é entender, tem que entender, não só é saber a localidade,
mas também o tempo, né? Gente, eu lembro assim que a gente viu aquele vídeo antes, né? E aquele vídeo, ele resgata bem quando a pessoa diz, pastor fulano de tal, e ele diz, não, pastor, não, eu era contador. Por quê? Quando ele disse isso, ele não sabia qual era o seu chamado, ele não sabia qual era a esfera de ação em que ele ia atuar, que era como pastor e não como contador, né? E aí ele não obedeceu. Então, ele frutificou, sim, frutificou, mas não frutificou naquilo que Deus queria para ele. Então, ele não recebeu um galardão específico sobre aquilo que ele foi chamado para fazer e não fez. Então, da mesma forma, quando ele diz contador, fulano de tal, ele diz contador, não, eu era pastor. Ele diz, eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser contador. Porque como pastor, você, vamos dizer, eu não sei o número, eu não lembro mas você atingiu 1.000 almas, mas como contador, você seria contador de 3 ministérios, e esses 3 pastores, você atingiria esses 3 pastores atingiria 3.000, 4.000, 5.000 almas. Então, esse era seu propósito. Entendeu, gente? Então, a gente tem que saber a ação de esfera. Qual é a esfera que nós vamos atuar? Certo? Através dessa esfera, em que localidade, né? Através da localidade, em qual tempo eu vou fazer? Tempo. O tempo e o modo é importante. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 8, há tempo para todas as coisas. Gabi está noiva e Deus guardou meu filho e me deu uma neta linda que eu criei com 5 anos. Nós realmente não entendemos trabalhar de Deus na nossa vida. Amém, irmã Nina. Deus abençoe a sua casa. Feliz por Gabi. Deus abençoe ela e Deus lhe dê cada dia mais força, alegria e paz no espírito para que possa continuar a fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos lá? Então, o tempo e o modo, Eclesiastes 8:6. O tempo, ele pode ser entendido como o fazer. Em que tempo eu vou fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer, né? Então, se a gente, eu vou dar um exemplo aí, que o autor dá um exemplo, que é a precipitação de Moisés. Existe o tempo de Deus, que Deus dá, e existe um tempo cronológico para acontecer, certo? Então, Deus deu um tempo, quando Deus permitiu que o povo fosse cativo, né? Fosse escravo no Egito, Deus permitiu e Deus disse, olha, será 400 anos. 400 anos vocês vão sofrer. Desculpa, vocês vão sofrer como cativo no Egito. Mas depois de 400 anos, eu vou libertar. Né? Mas o que foi que aconteceu? Moisés, ele tentou adiantar o propósito de Deus. Então, Deus atrasou a bênção para Israel. Pastora, como foi que Moisés adiantou o propósito de Deus? Preste atenção. Quando Moisés matou aquele egípcio, havia 310 anos. Peraí. Quando ele matou, gente, faltava 10 anos para cumprir o propósito de Deus. Então, 400 anos menos 10, 390, né? Então, quando Moisés matou o egípcio, já havia 390 anos de cativeiro. Só faltava 10 anos para o povo se libertar. Mas Moisés quis libertar o povo pela força do seu braço. E aí, ele saiu do tempo de Deus, que Deus estava previsto, e entrou no seu tempo. E o que foi que ele fez? Atrasou o tempo de Deus, que Deus havia dito.
Porque quando ele matou o egípcio, faltando 10 anos para se cumprir a libertação do povo de Israel, quando ele matou o egípcio, ele mudou toda a cronologia. Ele mudou o tempo. Ele não mudou o tempo de Deus, ele mudou o tempo cronológico para que aquilo acontecesse. Não foi só mais 10 anos. Aumentou aí 40 anos. Moisés fez o povo sofrer mais 30 anos. Então, o propósito de cada um vai servir para um todo. E por isso, quando a gente foge do propósito, quando a gente foge do propósito, quando a gente sai do tempo de Deus, nós não vamos perecer, nós vamos perecer e os outros que deviam ser abençoados com o nosso propósito também vai perecer. Amém? Amém? Então, Deus tinha um tempo determinado para os israelitas e os cananeus. Lá em Gênesis 15, 12 ao 14, o Senhor disse bem claro, 400 anos. Israel saiu da escravidão com 430 anos. Aí você pergunta e eu já respondi, por que 30 anos a mais? Lá em Atos capítulo 7, do versículo 17 ao 20, explica, Moisés se levantou na força do seu braço e tentou libertar os judeus dos egípcios, matando o egípcio. E Moisés atrasou o processo em 40 anos. Preste atenção, gente. Quando Deus diz 400 anos, era o Kairos, era o Cronos de Deus, era o tempo medido de Deus para o relógio, para o calendário acontecer. É o tempo determinado dentro de um limite. Deus estava dando um tempo determinado. Eu estou dando um tempo determinado, tempo Cronos, certo? Um tempo determinado para acontecer. Certo? É quando ele disse em Atos 7:17. Só que em Atos 7:20 foi que aconteceu o tempo oportuno, ou o tempo de Deus. Certo? Que é o Kairos. Certo? O tempo de Deus Kairos deve ser entendido como uma oportunidade que ele resolveu agir. Então, quando Deus disse, olha, com 400 anos no meu tempo Cronos, do tempo Cronos, tempo cronológico, com 400 anos vocês vão ser libertos, certo? Só que quando Moisés interferiu o tempo Cronos, Deus esperou um tempo Kairos, quer dizer, o tempo dele agora, o tempo certo, o tempo a oportunidade certa dele agir. E aí foi depois de 30 anos, né? Então, o povo saiu do Egito com 430 anos. O povo teve que esperar 40 anos, né? Os 10 do tempo Cronos para fazer 400, né? E mais o quê? 30, né? Porque Moisés, só depois de 40 anos do dia que ele matou o egípcio, foi que ele foi libertar o povo de Israel. Ok, gente? Então, você pode dizer, mas pastora, Deus não podia agir com 20 anos depois. 10 do tempo Cronos e mais 10, né? Por que o povo esperou 40 anos, pastora? Por que será que foi tanta espera, tanto sofrimento? O povo já tinha passado 400 anos, mais 30, quer dizer, do dia que Moisés matou o egípcio, 10 anos, faltava para eles serem libertos. Aí eles passaram mais 10 anos, 400 anos, mais 30 para saírem do Egito. Só depois de 40 anos, depois que Moisés fez aquilo, foi que eles saíram. Por que Deus fez isso? Gente, porque esse tempo foi necessário para baixar a poeira da besteira que Moisés fez. E também, para o quê? Para Deus trabalhar em Moisés. Certo? Veja, Moisés depois foi conhecido como um homem muito manso. Mas antes, ele era um homem sanguíneo, né? Na primeira oportunidade, matou o egípcio.
Então, Moisés, ele matou o egípcio no ano 390 da escravidão. Então, o tempo que Deus tinha planejado para o povo ser liberto, com 400 anos, ainda estava dentro quando ele fez isso. Estava funcionando. Mas aí Moisés fez a besteira. Se antecipou. E todos eles podiam, Moisés e os outros podiam ter esperado 10 anos para sair todo mundo do Egito. Mas porque ele não esperou, ele só saiu depois de 40 anos. Então, toda a nação sofreu 30 anos de escravidão. Veja, por causa de um homem que não sabia o tempo de Deus e nem o chamado direito para aquilo que Deus queria. Porque quando ele matou o egípcio, ele estava certo que ele ia defender os egípcios, ele estava certo que ele era um libertador. Mas Deus ainda não tinha falado com ele. O tempo não era aquele, né? Então, muitas vezes, a nossa percepção do chamado, sem entendimento do propósito ou do processo, nos leva a bagunçar as coisas. Verdade, Manino. O tempo de Deus é doloroso, mas é perfeito. Verdade. Então, muitas vezes, a nossa precipitação ou a nossa percepção errada do chamado, né, sem ter entendimento de onde nós vamos trabalhar, né, naquilo que Deus nos chamou, sem ter entendimento dos processos também, nos leva a bagunçar algumas coisas, né? Veja que Sara, ela bagunçou o tempo que Deus tinha dado, né? Deus disse que esperasse, e ela antecipou, e porque ela antecipou, nasceu Ismael, e porque nasceu Ismael, hoje temos uma nação contra o outro. Os descendentes de Ismael, os palestinos, lutam até hoje com os descendentes de Isaac e os israelitas. São duas nações brigando o tempo todo. Por conta do quê? Porque Sara não entendeu o tempo, nem Abraão entendeu o tempo. Então, quando a gente quer antecipar o chamado, ou fazer as coisas fora do tempo que Deus nos dá, ou vai dizer, nós vamos fazer com que outros sofram. É o exemplo de muitos que saem da igreja para abrir um novo chamado, para abrir um ministério, sem saber o modo e o tempo de Deus. O que é que acontece? Eles caem, e não só eles caem, aqueles que eles levaram também caem, né? Sofrem, né? Pessoas sofrem. Sem a bênção dos líderes de onde eles estavam também, né? O que é que acontece? Sofre, né? Então, em tudo que vamos fazer, nós temos que ter uma intimidade, uma dependência de Deus, para entender qual é o chamado, qual é a esfera que eu atuo do meu chamado, qual a localidade, qual é o tempo. Amém? Então, nós temos que entender tudo isso. Quando a gente entende a esfera de ação que Deus quer para cada um de nós, que é o chamado, a esfera de ação, onde eu vou atuar, o local de onde eu vou atuar e o tempo. Então, tudo isso é importante para que a gente cumpra o propósito daquilo que Deus nos chamou. Amém, gente? Essa foi a aula de hoje. E nós vamos entrar na próxima aula, o querer e o realizar. Né? Como saber a vontade, o propósito divino para as nossas vidas, no querer e no realizar. Amém? Então, eu espero vocês na próxima aula. Nós vamos orar em nome de Jesus. Obrigado por todos, né? Obrigado por todos que está conosco aqui, por todos que nos acompanharam. Que Deus os abençoe, que Deus continue chamando vocês para aquilo que Ele quer cumprir na vida de vocês. Eu espero que vocês, antes do fim do curso, entenda qual o chamado, né?
Tenha intimidade com teu pai, entenda qual é o chamado, entenda aonde Deus como Deus quer trabalhar em você, aonde Deus quer trabalhar em você, em que região, em que localidade você vai ser trabalhado, né? Em que ação, em que área, e que Deus, que você continue sendo fiel e que cumpra aquilo que Deus lhe chamou. Amém? Amém, Manina. Também foi um prazer tê-la conosco aqui. Deus a abençoe. Um beijo para a Gabi. Tá certo? Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, tá bom? Para concluir essa aula, gente. E depois nós vamos publicar ela no canal do YouTube. Nos siga lá no arroba, eu vou colocar aqui, arroba IEVEC Graça e Vida. Nós estamos lá tanto no Instagram, como no Face e como no YouTube. Nós estamos fazendo live e nós estamos também tendo curso e estudando a palavra de Deus. Amém, gente? Deus abençoe vocês, Deus esteja com vocês. Vamos orar? Amém. Obrigada, irmã Nina. Compartilha também com as irmãs, compartilha com os amigos, tá bom? Esse é um tempo propício, gente, o melhor tempo propício para a gente compartilhar as coisas boas que Deus tem nos proporcionado nessa quarentena, que são a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós somos gratos, Senhor, por cada vida que aqui esteve, nós somos gratos por cada um que nos acompanhou nessa live, Senhor, cada um que entrou para aprender, Senhor, mais da tua palavra, que eles possam entender, Senhor, nesses dias, através desse estudo, qual o seu chamado, qual o seu propósito, aquilo que o Senhor quer, em que esfera de ação o Senhor quer que eles trabalhem, que eles ajam, Senhor. Pai, usa eles para a tua glória, usa cada um para a tua glória, Senhor, que o teu nome seja exaltado através da vida deles. Pai, que cada dia eles sejam íntimos do teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, reveste eles de entendimento, de graça, de sabedoria, de unção, para que eles vão e façam, Senhor, aquilo que o Senhor nos pediu. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, que eles alcancem vidas através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, usa eles para a tua glória, abençoe, em nome de Jesus, amém. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos no Instagram, vamos tentar estar no YouTube e também no Face, tá bom? Ao vivo, fazendo nossa live de celebração, culto de celebração. Amém. Eu vou estar sozinha, nós decidimos entrar em quarentena novamente, tá certo? Pessoal da igreja comigo, então eu vou estar sozinha hoje, em nome de Jesus, então eu gostaria com a companhia de vocês. Amém? Deus os abençoe, fique na paz, gente.